Fala, Dev! Seja muito bem-vindo. Tempinho que a gente não postava aqui, muita correria, muito trabalho, muita coisa acontecendo, mas estamos de volta. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, dá aquela força aí pra gente continuar trazendo informações relevantes de tecnologia, desenvolvimento, arquitetura, design, blá blá blá, de software, etc, beleza? Bom, hoje vamos falar de um cara que já tá aí nas redondezas há muito tempo, né? Tem gente que fala que ele morreu, que ele já tá ultrapassado, tem gente que fala, né, que já passou o tempo dele, né? Será? Não sei, né? A gente está falando do Java, o bom e velho Java, né? Muita gente, né, já está decretando a morte do Java há um tempo por conta de Python, JavaScript, Go, Rust, etc. Mas o fato é que Java ainda está vivíssimo da Silva e muito presente no mundo corporativo, em especial no mundo corporativo, tá? Em sistemas críticos. Estou falando aí de banco, governo, big techs, né? Healthcare, petróleo, várias áreas, empresas de várias áreas e segmentos ainda usam Java e nos sistemas críticos, tá? No parque de sistemas críticos. Então não adianta, tem a galera que gosta, né? De Java morreu, tá ultrapassado, dinossauro, velharia, papapá, mas a realidade é outra, né? Eu costumo comparar o Java com um Corolla, um Toyota Corolla ou um Honda Civic. Ele não é o mais amado, ele não é ali de repente o preferido da molecada, da galera mais nova, mas ele é super confiável, né? Já ouviu aquela conversa, né? Olha, se você não quer dor de cabeça, vai no Corolla, vai no Civic, né? Que são carros referência de confiabilidade, rock solid, né? Aquela coisa que você pode ir sem medo. Sabe aquela coisa, cara, quer ir sem erro, sem medo? Pega esse carro, enfim, contrata essa empresa. O Java é isso. No mundo corporativo, todo mundo sabe que o Java é rock solid. Ele já está por aí, nossa, já tem 95, mais de 30 anos que ele nasceu e está aí permeando o mundo corporativo. E não só o mundo corporativo, tá? O ecossistema do Java, né? Quando eu falo de ecossistema, eu falo de comunidade. O número de bibliotecas, né? De frameworks, de projetos assim fantásticos, né? Que o Java que o ecossistema Java te disponibiliza de graça, tá? Só você olhar os projetos da Spring, da Apache, cara, surreal. Engenharia de software no mais alto nível disponível para você gratuitamente. Tem muita empresa ganhando muito dinheiro utilizando projetos que a Apache disponibiliza de graça. Kafka, Hadoop, tantas outras coisas, né? Quem lembra do Tomcat da Apache? Né? Olha o ecossistema da Spring, sensacional, de graça. Então, assim, ignorar isso por causa de... E eu não estou desmerecendo outras linguagens, tá? Toda linguagem tem o seu lugar de fala, né? Tem o seu lugar ao sol, né? Python é uma puta linguagem, Go é uma puta linguagem, né? Pegou alguns pontos do Java e evoluiu bastante. O próprio Rust, JavaScript que veio, né, crescente aí nos últimos anos, especialmente com Node e React, Angular, né, esses frameworks mais avançados, digamos assim. Mas o Java continua ali, né, especialmente no back-end de projetos críticos. E a prova disso, né, é que foi lançada agora a versão 26. Né? Não é uma versão LTS, Long Term Support, ou seja, não é uma versão com suporte de longo prazo, né? Mas trouxe novidades relevantes que a gente vai falar aqui nesse vídeo para você entender se vale a pena, se não vale a pena. Tá muito cedo, saiu agora há pouco, mas a gente tem que estar com isso no radar para tomar decisões aí. Você que é sênior, você que é um tech lead, você que é responsável por equipe. E aí, vale a pena ir pro Java agora? O que eu ganho? Né? Toda mudança é um risco. O que eu vou ganhar indo pro Java 26? A última LTS é o Java 25, que saiu em setembro de 2023, então tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? E, enfim, bora lá que eu vou te explicar em 5 atos por que o Java ainda vale a pena e quais são as novidades aí do Java 26. Bora lá! Bom, o primeiro ponto que o Java 26 trouxe como melhoria, né, é o famoso Garbage Collector ou coletor de lixo, né? Quem lembra dele? Né? O Garbage Collector é uma figura central aí na estrutura de execução de qualquer programa Java, né? Já que ele roda automaticamente, ele coleta aí, né, falando a grosso modo, objetos que não possuem mais referência ali em runtime, ou seja, você instancia um objeto,
trocou de contexto, trocou de thread, aquele objeto não tem mais referência, o garbage collector vai lá e elimina aquilo ali e libera a memória, coisa que lá no C++, né, linguagem mais antiga, você tinha que fazer na mão, né? E isso gerava uma confusão, um espaguete aí que quem é da época sabe bem. Bom, o que foi divulgado é que o GC no Java 26 ele recebeu uma atenção, tá? Ele foi refatorado, digamos assim. Então ele está com pausas menores, está com uma latência mais previsível e, em geral, tá, as pausas, né, o stop the word, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né, ele está cada vez mais rápido, né, ele está cada vez, né, na ordem de milissegundos o teu programa, né, tem aquela pausa ali, e para 97% das aplicações corporativas ou aí do mundo, isso é muito tolerável, tá? Isso é bastante ok. Agora, existem ali um grupo de aplicações, né, muito restritas que normalmente foge do Java, e com razão, justamente por causa dessa característica de stop the word. O que é stop the word, pessoal? Quando a JVM vai fazer essa coleta de lixo, ela pausa a execução dos programas, né? E por mais que isso seja assim ultra rápido, a gente está falando de novo, milissegundos, e com essas otimizações aí, inclusive o uso de memória para rodar o GC tá mais consistente, né? Existe uma pausa, né? E aí quando você pensa em sistemas de hard real time, né, que o tempo real é estrito, isso faz muita diferença. Por exemplo, piloto automático de aeronave, sistema de controle de voo, sistema médico crítico, por exemplo, se você tiver um sistema que roda, controla um marca-passo, por exemplo, né? Ou você pensar assim, indústria de alta precisão, né, robótica pesada, usina, enfim, coisa que a precisão da execução pode determinar literalmente a vida, a morte ou prejuízos absurdos, né? Nesse nicho, realmente o Java não entra muito bem. Só que se você não trabalha com esse nicho, e aí a probabilidade disso é altíssima, né? Porque normalmente é um nicho de mercado muito mais restrito, né? O Java serve muito bem para os sistemas que você está fazendo. Porque vamos combinar, galera, pô, 90% dos sistemas que são feitos aí são crudes, pô. São crudes. Quando você tem aquela visão assim mais de alto nível dos sistemas, são as telinhas, né? Seja mobile, seja, né, desktop, web, etc. Hoje em dia é quase tudo web, né? Isso vai bater na tua aplicação, né? E aí não tô nem entrando no mérito de que você está usando, mas vai ter ali uma validação, vai ter ali uma regra de negócio, um algoritmo, vai validar, vai integrar, vai chamar não sei o que e tal. No final das contas, isso vai ser muitas vezes armazenado em algum lugar, normalmente numa base de dados, tá? Relacional, não relacional, no arquivo texto, num objeto lá no S3 da AWS ou similar. E beleza. Ou então vai ser uma leitura. Vai chegar uma requisição de leitura, vai ter ali a camada de autenticação e autorização, vai ter alguma validação. Pá, você vai lá onde está, né, no teu objeto, no teu repositório, tá? Onde estão os teus dados armazenados, vai recuperar o dado e vai entregar. 90% das aplicações são isso, né? E é isso, é a natureza da coisa, né? Assim, assim, para isso o Java funciona muito bem. Muito bem, tá? A gente tá falando aqui, quando eu tô falando de JVM, GC, eu tô falando aqui de coisas que você não vai nem perceber de uma versão para outra, porque isso aqui são otimizações internas, tá? Que vão desaguar lá na performance do teu programa. Você talvez, se o seu sistema tem requisito muito forte de escalabilidade e desempenho, talvez você sinta uma diferença. Mas assim, é o tipo de coisa assim, é o tijolinho, né, que a JVM, aliás, eu vou até fazer um ponto aqui, a JVM é uma obra de arte, tá? Quando você para estudar como ela foi construída por dentro, chega a emocionar. Quem curte arquitetura, design, aquilo ali é uma obra de arte, né? Voltando à questão do software de tempo real, tá? A gente não pode generalizar também, porque existem os chamados Soft Real-Time Systems, tá? Que são sistemas de tempo real, mas que ele tem ali uma certa tolerância de milissegundos, tá? Por exemplo, back-end de streaming, Netflix, até sistemas bancários, gateways de pagamento, sistemas de telecom, até alguns sistemas de trading, tá? E aí esse é um cenário meio complicado, né? Porque quando a gente está falando de trading, às vezes milissegundos podem fazer diferença, mas quando você tem, né? E aí você tem cenários, tá, gente? Que como o Java é aberto, o Java teve algumas
não só otimizações, mas ele foi customizado. Algumas empresas customizaram, olha isso, né, o Java internamente para ele ficar mais rápido e mais suitable, né, mais fit ali para aquele cenário de baixa latência ou de tempo real. Então, assim, não dá para generalizar, né? Dizer que não uso Java porque tem stop the word. Pô, cara, calma aí. Você tem que ver se o teu nicho, isso realmente, esse milissegundo que ele vai parar para fazer o stop the word, vai fazer diferença. Tá? E como eu falei aqui, provavelmente, muito provavelmente, né, você não deve trabalhar com isso. Então, ó, não generalize. Vale um ponto aqui que eu falei sobre trading, né? Mas eu não estou falando aqui de, por exemplo, HFT, né? Que é o trading de alta frequência, que aí sim é um sistema de uma latência ultra crítica, né? A gente está falando ali literalmente de micro ou milissegundos, e em geral essa galera usa C++, usa Rust, né? Ou versões aí muito otimizadas e customizadas do Java que são normalmente proprietárias, tá? Então, assim, a mensagem é, no limite extremo ali do real time, realmente o Java talvez não seja uma boa opção, né? Mas isso eu estou falando de 1%, 2%, né? Os outros 98% certamente ele é uma boa opção. Então vamos falar agora do segundo ponto de melhoria aí do Java, da JVM em si, que é o JIT, J-I-T. Quem lembra do JIT? O Just in Time Compiler. O JIT, tá falando muito por alto, é um compilador que atua em tempo de execução, né? Ele basicamente ele busca otimizações no seu código, busca ali códigos quentes, né, que são executados com muita frequência, por isso que ele vai, né, melhorando, chamando de inlining, né? Durante a execução do seu programa, a JVM vai se ajustando para isso, né? E compila para código nativo, né, para que a execução seja mais rápida. Tudo isso dentro da JVM você nem sabe o que está acontecendo, está sendo tudo controlado pelo JIT. Então, nessa versão, o que eles prometeram, né? Primeiro, um melhor inline. O que é um inline? Tá? Você tem lá seu programa executando, ele faz chamada a um método, tá? E aí normalmente você vai fazer uma chamada na pilha, você vai ter aquela questão de ponteirização para ir para onde o programa tá, etc. Normalmente, esse inline, ele pega o corpo do método e já cola ali direto, né? Para ser uma execução contínua, não ter pausa de chamada, não ter troca de pilha. Então, isso melhorou, segundo lá os engenheiros do Java 26. Esse é o tipo de coisa, pessoal, que assim, aquela coisa, é um tijolinho, mas vários tijolinhos, né, que melhoram, fazem uma grande melhora, né? Isso só mostra o quanto a equipe ainda está comprometida com o Java. Eles têm os números, eles sabem o quanto o Java ainda é importante, o quanto de gente, de corporações ainda usa. Então, ó, muito legal, aliás. Esse é o tipo de nicho que eu particularmente gosto muito, nessas otimizações assim, baixo nível, eu acho muito, muito legal. Então, primeiro, melhor inline. Segundo, otimização de hot code, né, ou código quente. Então, assim, o JIT ele vai observando, né, a sua aplicação conforme ela vai sendo executada. A gente chama isso aí de warm-up, que é o aquecimento, né? Inclusive, isso melhorou também, segundo eles. E conforme o JIT vai identificando esses trechos de código, ele começa primeiro a eliminar código morto, ele começa a propagar constantes, né, que você definiu e são usados em outros pontos do código, e faz otimizações internas para que esse código rode melhor, tenha menos chamadas, tenha menos troca de contexto, né? Otimizações a nível baixo, tá, na compilação do código nativo, para que esse código que executa várias vezes rode o mais rápido possível. Tá? Você sabia disso? Provavelmente não, mas a JVM está ali fazendo um trabalho duro por você. Então, por mais que o Java seja uma linguagem... Java é uma linguagem híbrida, né? Ele é compilado, depois interpretado, né? Ele é compilado para bytecode, né? Quando você roda o JavaC, JavaC, né? E do bytecode ele é interpretado pela JVM, mas esses trechos mais críticos eles são compilados e viram código nativo, que esses aí é blazing fast. Então, mais um ponto, essa questão aí dos códigos quentes. Outra melhora que citaram é o menos overhead em loops, né? Ele faz uma coisa chamada loop unrolling, que é você desenrolar os loops, que é você... Ele evita, por exemplo, ele não verifica sempre os limites ali do loop, aquele for clássico, i igual a 0, i menor que o tamanho da minha lista. Ele não fica verificando isso toda vez. Enfim, várias pequenas otimizações que, pô, cara, qualquer programa tem loop pra caramba, a gente sabe disso, né? Lá no Assembly tem loop, lembra do GoTo, né? O loop na prática lá no Assembly vira um GoTo, né? Ele faz um if e volta, faz um if e volta.
Então você ter loops otimizados é o tipo de coisa que faz diferença, né? Porque o tempo todo o seu programa está executando loop. E outra coisa é o startup, o warm-up, o aquecimento da aplicação. Mas, cara, que porra é essa de aquecimento de aplicação? Como assim? A aplicação aquece? É que nem o corpo humano? Normalmente não, mas como o JIT foi montado, sim, lembra que eu falei que ele vai observando a sua aplicação em execução, coletando métricas e identificando pontos de melhoria? Hotcodes, loops, chamadas de método que acontecem muitas vezes para fazer um inline, ele pega o corpo do método e coloca ali para executar, ao invés de ficar chamando e pulando na pilha. Então, esse warm-up, esse startup, segundo eles também, foi otimizado. Ou seja, esse item, pessoal, JIT, é uma coisa bem baixo nível. A gente falou no primeiro item de Garbage Collector, agora de JIT. Você vê que o pessoal foi lá no kernel do Java fazer otimizações lá, né, no coração da JVM para que os programas rodem mais rápidos. E aí obviamente, isso vai impactar mais programas críticos, né? Aumenta mais ainda a confiabilidade da plataforma como um todo. Porque o teu programinha ali, o teu sisteminha ali, Frumfels, que grava um negocinho no base de dados, isso aí não vai nem mudar muito, tá? Vou ser muito honesto. Agora, se você está lidando com sistemas de verdade, com requisitos não funcionais ali, ó, na marca, com certeza isso vai fazer diferença. Então, galera, terceiro item, tá? Segurança e limpeza de legado, que é uma coisa que o Java, né, não era muito assim, né? Acho que o pessoal no passado não ligava muito para isso, não vou dizer segurança, mas especialmente limpeza de legado, mas agora parece que isso virou uma preocupação aí do pessoal lá. A gente pode pensar como exemplo, primeiro, né, a API Reflection, né? Quem imagino, né, que a maioria da galera que programa Java, que tem contato com Java há uns anos, conhece bem a API Reflection, que é você programaticamente alterar, né, valores de objetos em runtime, você injetar valores em atributos privados, final, né, que não deveriam ser modificados, né? Os caras estão começando a olhar para isso agora, e uma das mudanças agora é que você, via Reflection, por exemplo, alterar um atributo imutável, final, né? Agora vai gerar um warning e nas próximas versões parece que será removido, tá? Então, se o seu código faz isso, né? E pô, quem não lembra, né? Tantos frameworks, pô, Hibernate abusa de Reflection, tantos outros, tá? Tantos outros que faziam, né, acesso assim à torta direita, tudo que é classe, agora eles estão começando a apertar um pouco mais. Então, né, eles estão focando mais em segurança, né? Por exemplo, APIs internas da JVM, aqueles pacotes que começam com Sun, ponto, alguma coisa que, né, para quem não lembra, o Java, né, lá atrás ele nasceu da Sun Microsystems. Agora isso já vai começar a ficar mais restrito, você não vai poder acessar, em alguns casos vai dar até erro, né? Via Reflection para você alterar. E tudo bem que isso é um código baixo nível, tá, para o Java, mas eles estão preocupados com isso agora, essa questão de segurança, acesso, restrições, remoção de legado. Outra coisa, lembra daquele método finalize, de finalizar, que você podia colocar um código para ser executado quando o Garbage Collector rodava e coletava aquele objeto? Pois esse cara morreu. Esse cara ele não tinha garantia nenhuma de quando ia rodar, se ia rodar. Ele introduzia brechas de segurança, como por exemplo o Object Resurrection, que você ressuscitar um objeto que acabou de morrer. Você podia, né, ali, opa, tô morrendo, vou me ressuscitar aqui, vou me manter aqui vivo. Inclusive é uma brecha de segurança, né? Também acabou, tá? E no geral eles estão começando a fazer uma coisa que eles não tinham muito hábito, que é remoção de APIs antigas, pouco usadas, aquela Security Manager, que eu mesmo nunca usei, que era uma forma de você fazer um sandbox no seu código, botar algumas restrições, mas que não era muito legível. Eu conheço quase ninguém que usou isso aí, né? Tanto que eles removeram agora. Não foi uma API que vingou, tá? Uma API interna que eles tinham chamado de Security Manager. Enfim, o Java está focado em se modernizar, deixar o legado para trás, né? Remover APIs inseguras, restringindo o acesso interno a APIs internas da JVM, a Campus Final. Resta saber quando eles vão desativar a Java Util-Date, né? Aquela API, né, antigaça lá de dados. Pô, a Java Time já tem aí mais de 10 anos, uma API muito mais estável, né? Mas, né, pelo menos os caras agora estão olhando para isso, né? Quarta coisa, e isso é bem legal, tá? Além, né, das otimizações baixo nível, JIT, Garbage Collector, segurança, atualização de APIs, né? O Java também está focando em performance, desempenho, especialmente em concorrência, sistemas distribuídos que usam thread pesadamente, né?
para quem não lembra, o seu programa executa sempre uma thread, e a sua thread pode instanciar outras threads, né? E a sua thread, né, normalmente ali tem o Executor Service, que talvez é o principal serviço de execução de thread no Java. Tinha Java Lang Thread, né, que a gente até parou de manipular lá na mão há uns anos atrás, né? Mas agora o Java está trabalhando com o conceito de Virtual Threads, né, que entrou aí no Java 21, não foi agora no Java 26, mas eles estão melhorando cada vez mais. O que é uma Virtual Thread? É uma thread lightweight, muito leve, tá? Imagina o seguinte, a Java Lang Thread, ela mapeava um para um praticamente no threads da JVM com threads do sistema operacional, né? O sistema operacional também tem o conceito de processo de thread, né? Uma thread é uma linha de execução dentro de um processo do sistema operacional, lembra lá de SO, né? Quando a JVM instanciava uma thread, normalmente, quando o seu programa, né, instanciava uma thread, a JVM ia lá e pareava, ela instanciava uma thread junto ao sistema operacional, porque ela faz esse meio campo lá com o sistema operacional. E isso era um pouco mais pesado. Funcionava, né? Tem muito programa que roda bem assim, mas eles agora criaram esse conceito de Virtual Thread, que é uma... Você pode criar para uma carrier thread, que é a thread do sistema operacional, que carrier, tipo, carrega, né? Você pode usar essa thread para executar várias, talvez milhares de virtual threads naquela mesma linha de execução e aí fazendo um pseudo-paralelismo, tá? Que é o seguinte, você tem uma thread carrier e para cada virtual thread que você instancia, aí a JVM vai gerenciar para que thread do SO ela vai ser associada. E aí ele vai executando aquela virtual thread. Quando essa virtual thread faz alguma operação bloqueante, tipo um I/O, gravar arquivo, ler arquivo, ele já, espera aqui um pouquinho, vou botar outra thread para executar. A percepção na prática é de um paralelismo, apesar de não ser pseudo-paralelismo, porque isso tudo é muito rápido, tá? Eu estou explicando aqui, mas isso acontece milhares de vezes em um segundo, né? Então você expande muito o poder, né, da API de concorrência do Java, usando thread, multithread, com esse conceito, né, de você instanciar menos threads no sistema operacional. Vale a pena ver se você trabalha com isso, se os seus sistemas abusam, né, se apoiam muito em execução concorrente, em multithread. Eles estão focando muito nisso aí, tá? O Java se aproxima de quem fazendo esse movimento, né? Do próprio Go, né, que tem uma implementação de concorrência leve, muito simples e muito poderosa, do próprio Node.js, né, do Kotlin. Então, esse é um assunto que o Java já evoluiu algumas vezes, né? Pensando há 10, 15 anos atrás, quando tinha só a classe thread mesmo, era bem pobre. Depois veio o Executor Service, né, que melhorou, deu mais robustez, mas agora eu diria que esse conceito de Virtual Threads tem um puta potencial para programas, sistemas, né, que trabalham pesadamente com concorrência. E o quinto ato que eu prometi para vocês para explicar, né, o Java 26 em 5 atos, é a evolução natural da linguagem, né? A JDK, o pessoal trabalha com o Project Amber Project, né, para quem conhece ou quiser pesquisar, que é um projeto para aumentar a produtividade, né? Bem que agora com IA, né? Mas enfim, aumentar a produtividade do desenvolvedor com pequenas alterações, tá? Com melhorias ali no dia a dia que, além de aumentar a produtividade, também deixam o código mais limpo, mais harmonioso, né? A gente pode lembrar aqui daqueles Java Beans, né? Que eram aquelas classes que representavam dados, por exemplo, né? E que você tinha lá os atributos, o construtor, normalmente com a injeção desses atributos, e os getters e os setters. Quem não lembra disso, né? Vários sistemas se apoiavam muito nisso, por orientação a objeto. Inclusive, a galera purista de orientação a objeto metia o pau nisso aí, porque esse era um objeto vazio, né? Não representa nada, não tem comportamento, só tem atributo. Não vou dizer que eles estavam errados, né? Se você for olhar, né, as definições de orientação a objeto clássicas, puristas, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Só que, né, existe a teoria, né? Existe o ideal e existe o pragmatismo, que é o que funciona na vida real e entrega e vende no mercado. Então, né, esse conceito foi muito utilizado em tudo que é programa Java, que é o conceito lá de Java Bean, né? As entidades da JPA são Java Beans, né? Os EJBs, né? Os stateful EJBs, lá, os que tinham atributo, era estilo Java Bean, né? Tanto que a EJB é Enterprise Java Bean. Então, né? Para isso eles criaram agora o conceito de record, que é um objeto que é diferente do Java Bean, ele é imutável, tá? Então você, né, eu particularmente adoro trabalhar com objetos assim, especialmente para retornar dados, né, da camada de persistência ou do camada de repositório e etc.
que é o record, né? Então você, ao invés de fazer lá public class, usuário, aí, nome, data de nascimento, papapá, papai, get, nome, set, nome, você faz um public record usuário e cria um construtor simplesmente com esses atributos. Nome, data de nascimento, ele já vai prover, né, automaticamente ali todo o resto, né, esses getters, setter não porque é imutável, mas pelo menos os métodos get já vão estar disponíveis. O switch está mais robusto, né? A instrução switch lá do código, né, que você consegue ver, se você tem uma variável, dependendo do valor, você toma ali alguma ação, né? O pattern matching também evoluiu, enfim, né? O Java está com várias linhas de evolução, né? Como eu comentei aqui, baixo nível, né? GC, JIT, concorrência, a linguagem em si, né? Como eu falei aqui agora, algumas coisas de produtividade. Então, produtividade, segurança, concorrência e desempenho, escalabilidade, né? Os caras focaram em 5 coisas de evolução aí no Java 26. E o que assim, para mim, pessoal, isso mostra claramente, primeiro, né, que o Java ainda tem muita lenha para queimar, né? Por mais que hoje você pode até falar, mas o C Sharp, mas o Python, mas o JavaScript. Pô, beleza, assim, o C Sharp ele tem mais recursos ali que o Java, ele é uma linguagem que, né, ultrapassou o Java há um tempo em termos ali de recursos da linguagem. Eu não estou falando de plataforma e de ecossistema. Para mim, não tem ecossistema, né, que bata o Java ainda, tá? Para mim, quando eu falo assim, quando eu penso, né, no Java, na Jakarta, na Apache, na Spring e outras que eu estou até esquecendo aqui, né? Quando eu entro na mavenrepository.com e vejo lá biblioteca gratuita para tudo, praticamente, eu não consigo pensar em uma outra linguagem ou plataforma que tenha esse poderio gratuitamente, que tem uma comunidade tão forte. Porque assim, se você tiver um problema qualquer em Java, você pesquisar, ainda mais hoje, né, com inteligência artificial, cara, você vai achar. Né? Quem é da área sabe disso. Vai ter alguma coisa que vai servir, que vai te ajudar de alguma forma. Então, o Java ele não é mais uma revolução. O Java é uma evolução constante. A revolução foi lá atrás, né? Inclusive, né, os applets. Lembra dos applets lá de 1995? Aquela execução de código Java no navegador. Enfim, isso já está morto há muito tempo, né? Mas agora oficialmente encerrou. Não tem mais applet, acabou, já estava na hora. Que entra, né, no que eu falei sobre segurança e remoção de legado. Eles estão também focando nisso, né? E aí, de novo, galera do Java, vocês não estão me vendo, mas, pô, vamos pensar em tirar a Java Util Date aí, porque aquela API não é thread safe, muito baixo nível, é muito bugzinho naquilo ali. Então, se você acha que o Java morreu, achou errado, beleza? Galera, deixa o like, se inscreve no canal, envia para aquele teu amigo javeiro, ou aquele teu amigo que não gosta de Java. Java é coisa de velho, Java é lento, Cara, Java não é lento, não. Se o teu Java é lento, você tá fazendo alguma coisa errada. Beleza? Galera, valeu, abraço.